Muito bem, meus amigos. Bom, mais uma vez estamos numa semana bastante conturbada, enquanto a gente está em isolamento social, todos fazendo um sacrifício muito grande, para que a gente possa contornar o mais rapidamente possível essa questão da pandemia, do coronavírus, e nos deparamos essa semana com um pronunciamento do presidente Bolsonaro que deixou muita gente perplexa. Primeiro por, mais uma vez, minimizar o problema, tratar com diminutivos, então gripezinha, resfriadinho, mais uma vez falando sobre isso, o que está em total descompasso com os especialistas da ciência, da área médica, com as organizações internacionais de saúde. Então tudo isso gera uma preocupação muito grande, primeiro por isso, e também por dar uma guinada de 180 graus nas orientações que vinham sendo dadas para a sociedade, o que também confunde as políticas públicas que estão sendo aplicadas, confunde o próprio governo e a sociedade. Então isso é bastante preocupante, nós precisamos ter posturas um pouco mais constantes e firmes, para a gente entender qual é o movimento que a sociedade vai fazer. E tudo isso veio reverberando aí fala de vários empresários, vários aí do mundo empresarial, como por exemplo Roberto Justus, o dono da Avan, do Madeiro e outros empresários que demonstram aí uma preocupação muito grande com o mercado, com a produção do país, enfim, com a economia. Olha só, não é que o que essas pessoas falam não traduza uma preocupação realmente importante. Nós temos um problema sério econômico que está sendo gerado com essa pandemia e que vai impactar a vida de muitas pessoas e, na verdade, já está impactando. Então, o problema é sério e é complexo. Agora, qual é o problema? O problema é o modo como essas pessoas tratam isso, com um discurso bastante raso, com bastante superficialidade e até irresponsabilidade também. Primeira coisa é o seguinte, o modo como eles falam parece que ninguém sabe que a gente está passando por uma situação em que vamos ter que pagar um preço para poder vencer esse problema, esse inimigo, da melhor maneira possível. E que não tem uma solução ideal. Vamos pagar um preço por isso. Então, a sociedade sabe disso, os médicos sabem disso, os cientistas sabem disso, os jornalistas sabem disso, os economistas sabem também. Então, o jeito que eles falam parece que inventaram a pólvora, Descobriram a América. Quer dizer, todo mundo sabe disso. Então, a economia, a gente sabe que ela lida com a escassez, com recursos escassos, é uma ciência de melhor alocação de recursos. E quando se depara com esse tipo de situação de conflito de escolhas, nós estamos aí diante do trade-off, ou seja, não dá para ter as duas coisas em nível ótimo ao mesmo tempo. É preciso fazer uma escolha. Então, a questão é que você tem de um lado da balança a geração de riquezas e do outro lado vidas humanas. E aí precisa ponderar isso. Então, essa é a primeira questão. E o modo como falam desse problema muitas vezes revela uma falta de humanidade muito grande, tratando tudo como se fosse um problema meramente estatístico. Como é que você vai tratar vidas humanas de uma forma estatística? Então, isso revela, primeiro, uma insensibilidade muito grande e também uma falta de inteligência, porque a questão é muito complexa e o que eles propõem parece ser uma solução simples. Então, olha só, você dizer coisas como, por exemplo, só no máximo vai morrer tantas mil pessoas, quer dizer, dá para fazer cálculo desse jeito com vidas humanas? Que visão utilitarista é essa? Você sabe que o utilitarismo, aquela ciência ali que ganhou ali uma grande proporção no século XVII, século XVIII,
trouxe justamente essa visão do mundo, né? A visão do resultado e de que a melhor política econômica é fazer uma conta, né? De modo que eu vou gerar o máximo de bem-estar possível para o maior número de pessoas e vou tentar prejudicar o mínimo possível aqueles que inevitavelmente vão ser prejudicados numa decisão política. Então, uma decisão econômica. Então, essa é a melhor decisão do ponto de vista utilitarista. E aí se faz contas mesmo, né? Então, qual é o número de pessoas que vão ser beneficiados? Qual é o número de pessoas que eventualmente vão ser prejudicados, né? Só que o problema é que quando você usa esse tipo de raciocínio para vidas humanas, então a pergunta é, como que você pode calcular o valor de uma vida humana? Então, não dá para você tratar esse assunto como se você pudesse sentar, pegar uma folha de papel de pão, fazer uma conta ali muito rápida e dizer, não, então tá bom, já que são só tantas mil vidas que possivelmente vão ser perdidas, então tá bom, vamos mudar o rumo, né? Vamos tocar a vida e vamos adiante. Quer dizer, isso demonstra uma total insensibilidade, mas não só isso, né? Demonstra também uma falta de inteligência muito grande, como virar as costas para o que a ciência diz. Quer dizer, a gente tem uma série de especialistas, médicos, cientistas, organizações de saúde que estão apontando um caminho que sabemos que vai trazer algum prejuízo, e aí a gente simplesmente vira as costas para tudo isso, e como se especialistas fossem essas pessoas na área de saúde, começam a dar pitaco na gravidade ou não de uma coisa dessa magnitude. E veja como isso demonstra um pensamento tão tacanho que a maior prova econômica de que nós não estamos diante de uma gripezinha, que nós não estamos diante de um resfriadinho, a maior prova disso é justamente a atuação dos agentes econômicos, que são racionais, que visam também maximização de lucros, mas que nesse momento estão dispostos a ter perdas bilionárias até, porque entendem que o problema é realmente relevante, que alguma medida tem que ser tomada agora, né, para que a gente possa passar isso da melhor forma possível por essa situação. Então, posso citar aí, por exemplo, muitos eventos do mundo do esporte, empresas, governos, né? Você sabe que muitos governos já estão estimando perda de arrecadação pela desaceleração da economia, estão dispostos a fazer isso. Eventos do mundo esportivo, bilionários, então a gente pode citar as Olimpíadas, né, que foram aí canceladas agora. Quer dizer, será que esses agentes econômicos estariam dispostos a ter perdas como essa por uma fake news, por uma coisa que é uma bobagem, uma invenção, uma teoria da conspiração? É óbvio que não, né? São agentes racionais, né, e que também pensam justamente com essa perspectiva econômica. O problema é que diante desse trade-off, você precisa entender que não pode cair no obscurantismo de virar as costas para a ciência e simplesmente tocar a vida para adiante, né? Porque o custo é muito elevado e o custo são vidas humanas. Então isso não pode acontecer, né? Agora, que nós estamos diante de um problema que realmente é sério, e qual é o problema sério? Que nós vamos precisar entender qual a melhor forma de passar por isso, ou seja, agora tomamos uma medida bastante drástica e necessária, que é o isolamento social, completo quase que total. Mas nós vamos precisar ponderar de fato o momento ótimo de começar a mudar essa curva, de fazer uma transição para que a gente consiga voltar gradativamente enfim, a atividade econômica, porque, de fato, e aí é a parte verdadeira de toda essa preocupação, a desaceleração da economia, quando a gente causa uma ruptura abrupta como essa, se isso perdurar por muito tempo, as consequências realmente são dramáticas, né? Então, empresas quebrando, e não adianta a gente tentar ter uma visão
idealista sobre isso. As empresas são os lugares em que lá estão as riquezas e que gera empregos e que gera o PIB e que agrega valor para o país. E isso é fundamentalmente importante para que a gente possa ter um bem-estar maior de todas as pessoas, né? Então, as empresas quebram, existe desemprego e aí você sabe, é uma retração total da economia que tende a entrar num círculo, né, que é um ciclo recessivo, né? E toda a sociedade paga por isso. Então nós vamos ter que achar um ponto ideal para que a gente possa fazer a migração, né? Não trazer um colapso para o sistema de saúde, preservar vidas humanas e começar a fazer uma gradativa transição para o retorno da atividade econômica tão breve quanto possível e no ritmo ótimo. E isso precisa ser pensado, mas isso tem que ser pensado com seriedade, isso tem que ser pensado por especialistas de forma técnica, né? Não é com bravatas que a gente resolve esse tipo de coisa, e nem indo na contramão da ciência. Também não é assim que a gente vai resolver um problema tão complexo como esse. Então, ao meu ver, agora falando um pouquinho do governo, né, precisa haver um pouco mais de estabilidade, é preciso ouvir mais os cientistas, ouvir aqueles que entendem da área de saúde e, de forma concomitante, ouvir também os especialistas da área econômica. Como a gente pode desenvolver uma estratégia, como a gente pode desenvolver um plano de ação que cause o menor impacto possível negativo na economia, que nos faça retomar no menor tempo possível a atividade econômica, porque também por esse viés, vidas estão em jogo. E veja como esse tipo de postura do governo é tão complicado, né? Essa constante mudança de postura, né? Essa oscilação é péssima para a economia, porque os agentes econômicos, inclusive externos, que investem no país, eles trabalham com expectativas. Então, se você tiver expectativa, por exemplo, que medidas do governo vão causar um aumento da pandemia no país, isso prejudica, né, investimentos. Então não dá para ficar todo momento oscilando. Então, o primeiro ponto que eu acho que o governo precisa ter uma postura mais serena, uma postura mais constante para passar segurança para a sociedade, para o seu próprio governo e também para o mercado. Isso é extremamente importante. E nesse momento não tem jeito. O governo também precisa de uma política, ao meu ver, uma política econômica anticíclica. Vai ter que financiar, de certa maneira, com gastos públicos, a sociedade, empresários, setores da economia e pessoas também que eventualmente estão perdendo emprego, estão sem condições de passar por essa crise. Então, os gastos do governo, né, e aí a gente lembra da política do Keynes, né, política econômica do John Maynard Keynes, que lá em 1930, depois da quebra da Bolsa lá em 29, a Grande Depressão, cunhou essa ideia de que os gastos do governo podem movimentar a economia, injetar recursos e fazer com que, de forma anticíclica, né, estamos indo para uma recessão e aí o governo vai criando a demanda, né, criando ali, injetando a movimentação na economia e fazendo com que ela possa se reaquecer. Eu fico muito intrigado, né, em momentos como esse, pensando nas soluções mirabolantes, né, das pessoas que querem criar soluções mágicas, inclusive excluindo o Estado, né? Não tem como, né? O Estado precisa atuar e atuar fortemente. Eu gostaria de ouvir, por exemplo, explicações libertárias, né, dos libertários sobre resolução desse tipo de problema sem o Estado, né? Então, por mais que a gente, que muitas pessoas queiram trazer uma ideia de liberalismo puro, você percebe que o Estado é uma coisa, embora nos traga um peso muito grande, necessário e que precisa agir em momentos estratégicos, né? Então, se você conversar com um libertário, por exemplo, muito provavelmente um anarcocapitalista, provavelmente ele vai ter uma explicação mirabolante para resolver o problema, mas que não se sustenta no mundo real. Então, o que eu vejo é que nós precisamos ter
um governo que possa ter mais equilíbrio, ouvir a parte técnica, ouvir os órgãos de saúde, aqueles que entendem, os cientistas. Como sociedade, precisamos alinhar um plano de ação que considere tanto a questão da saúde, que é, sim, a parte mais importante nesse momento, né, de ser preservada, e com estratégia, com inteligência, procurar compreender como a gente pode evitar um colapso financeiro. Mas notem, a questão não é simples, ela é muito complexa. E por isso que a gente tem que ser mais responsável e deixar de falar aquilo que vem na cabeça, né? Parar um pouquinho e tentar realmente ouvir de uma forma conjunta aqueles que tecnicamente têm condições de conduzir essas coisas da melhor forma. Mas se aparece um gênio da lâmpada em cada esquina, em cada momento, então, meu amigo, a gente vai aprofundar ainda mais essa crise, né? E, mais uma vez, seja por um lado, pelo lado da saúde ou pelo lado da economia, vidas humanas estão em jogo, né? Pelos dois lados. Então, que a gente possa ter serenidade e, como sociedade, a gente consiga passar por essa situação difícil. Eu acredito nisso. Não vai ser fácil, mas acredito que a gente vai conseguir passar por isso e, especialmente, nos ajudando uns aos outros, tendo equilíbrio e fazendo o melhor possível para estender a mão para o nosso semelhante. Com coragem, vamos passar por essa situação e esperamos que o nosso governo possa ter mais lucidez, aqueles que nos governam. É isso que eu espero. Um grande abraço, até mais. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.